Um dos pedidos mais importantes que os discípulos fizeram a Jesus foi este: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus então lhes ensina a oração do Pai Nosso. Logo após a oração do Pai Nosso, Jesus lhes conta uma parábola que revela verdades espirituais acerca de um tipo de oração, a oração da intercessão. E é interessante porque esta oração que Jesus ensina é a que Jesus mais fazia. E esta oração que Jesus mais fazia é a oração que Deus quer que todos nós façamos com abundância. Por isso, eu, Pastor Benjamin Júnior, quero te convidar a fazer a oração que todo amigo de Deus faz. Venha comigo para Lucas capítulo 11, versículo 5. Diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixa-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar estes pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Olha que coisa interessante. Esta parábola ela revela 2 verdades gerais nela. Primeira, nós não podemos ser uma pessoa que oremos apenas para nós. Precisamos compreender a grande necessidade de orar pelos necessitados e pobres que estão ao nosso redor. Outra verdade que precisamos entender claramente é de que esta oração de intercessão exige grande ousadia, legítima, claro, porém agradável a Deus diante da presença dele. Essa lição dupla que há nesta parábola como um todo, ela rege 7 verdades que precisamos aprender acerca da intercessão. Quais são essas 7 verdades? Primeira verdade, a questão do tempo. Precisamos entender que não existe um tempo específico para orar. Podemos estipular tempos específicos para orar, mas não podemos nos limitar a este tempo. Precisamos compreender que temos que ser um navio guiado pelo Espírito Santo neste mar chamado oração. Olha só, aqui no versículo 5, diz assim: Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, presta atenção, meia-noite não é horário de nós estarmos buscando socorro. Meia-noite não é horário de você estar na casa alheia. Meia-noite é horário das famílias estarem reunidas, descansando. Isso é natural. Não que não possa haver um dia que meia-noite você não esteja fazendo uma brincadeira, você não esteja em outro lugar. Mas a regra geral, ela rege o sentido. Qual o sentido que ela rege? Meia-noite é um horário que nós não queremos receber ligação. Já percebeu que os antigos, quando recebiam ligações depois das 10, eles falavam assim: quem é que está me ligando a esta hora da noite? Por quê? Porque determinado horário não é tempo mais de receber ligação, não é tempo mais de receber incômodo. Por quê? Porque as famílias estão se reunindo para o descanso que lhes é devido. E aí Jesus traz a parábola, trazendo a primeira verdade acerca da oração da intercessão. Nós precisamos nos locomover das nossas regras, seja de conforto, seja regras que nós colocamos para nossas vidas, para estar disponível a interceder pelos pobres e necessitados. Para e pensa comigo, quantas vezes Jesus orou em períodos que era para ele estar descansando? Olha só, a Bíblia diz, lá em João capítulo 6, sobre a história da multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez em meio ao deserto. Ele o dia inteiro passou conversando e falando acerca do reino, curando, libertando e explicando as verdades espirituais. Mas chega um determinado momento que os discípulos percebem que já estava
da tarde entrando para a noite. Então os discípulos falam para o mestre, mestre, permita que o povo vá, libere o povo, porque assim eles passam em algum lugar, comem e vão embora. Jesus ainda diz assim para eles, eu tenho muito que lhes falar ainda. Dê vocês o que de comer para eles. Os discípulos dizem, mestre, mas precisava de tanto dinheiro para alimentar toda essa multidão. Ainda que tivesse, não daria conta. Nós só temos aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Despede o povo? Não. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, coloca dentro de um cesto e dá graças a Deus. Então há a multiplicação. Mas o que nos interessa acerca da oração? O que Jesus faz depois. Porque Jesus ainda continua falando com aquela multidão. A Bíblia não menciona horário, nós só sabemos que já estava no período da noite. Quando encerra o assunto de Jesus, o povo dorme no deserto, os discípulos atravessam no barco para o outro lado, dormindo também no barco, porque a intenção era dormir. E o que Jesus faz? O texto de João, capítulo 8, diz que Jesus sobe ao monte para orar. É exatamente disso que eu quero dizer para você. Se o Espírito nos instiga a orar, não importa o horário. Às vezes, o momento que mais Deus quer usar você como ferramenta de oração para interceder pelos pobres e necessitados, muitas das vezes vai ser no seu momento de conforto, no seu momento de descanso, no seu lazer. Quantas pessoas indo viajar com as suas famílias se encontraram em situações que precisaram se abster de um período, seja de 30 minutos ou 1 hora, para poder estar fazendo a obra de Deus, para poder estar dobrando os joelhos e orando, porque o Espírito Santo no interior deles os instigou a orar. Então Jesus ensina nesta parábola, qual a primeira verdade? Não podemos nos limitar ao horário. Não podemos permitir que certas regras impeçam o avanço do reino de Deus. Não que as regras são más, as regras são boas. Eu não estou aqui para vender a ideia de que as regras não são boas. Ao contrário, você parar e para prestar atenção, as regras nos evitam a tomarmos atitude que nos levaria a grandes consequências destrutivas. A regra, a lei, preserva a vida. O problema não é a regra. O problema é quando nós nos limitamos à regra e não damos lugar ao que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Quantas pessoas você sentiu vontade de orar, mas você estava deitado na cama e você não se levantou? Quantas vezes o Espírito Santo te instigou a orar por alguém, a interceder por uma pessoa, a interceder por uma situação, e simplesmente porque você estava assistindo um filme, fazendo algo, você não ouviu e não deu atenção à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você disse, é o meu tempo de descanso, é o meu tempo de lazer, é o meu momento com a minha família. Mas o reino de Deus está acima de qualquer regra. Ainda que seja necessário que eu interceda por uma pessoa, não importa se é meia-noite, eu devo interceder por ela. Segunda verdade que Cristo nos ensina através da parábola do amigo incômodo. Qual é? O amor que busca ajudar os necessitados. No versículo 6, Jesus diz assim, porque outro amigo meu chegou de viagem. Olha que coisa interessante. Aquele homem ele deixa a tua casa por um instante, ele vai até a casa de um outro amigo, por quê? Porque ele tinha o amor de se sacrificar, de sair do conforto do seu lar, para suplicar um outro amigo para que lhe desse pães para ele matar a fome do amigo que chegou de viagem. O que Jesus quer revelar nessa verdade? É impossível você interceder de uma forma eficaz por alguém ou por uma situação se você não tiver o amor que Jesus qualifica aqui. Esse amor, obviamente, é o amor amizade. Esse amor que Jesus qualifica é o amor que todos nós devemos ter, no mínimo, para interceder. Claro, Deus quer nos ensinar a ter o amor dele, a ter o amor agape, a ter o amor completo, o amor perfeito. Mas, para ser um intercessor, o mínimo que você precisa ter é o amor à amizade.
Você precisa ter este amor. Eu lembro que há uma frase que C.S. Lewis cita, e ele diz o seguinte: um amor-amizade é um amor que duas pessoas estão olhando para o mesmo objetivo. Elas se unem porque elas têm o mesmo ideal. Elas têm o mesmo objetivo, o mesmo desejo. E é por isso que elas são unidas por este amor chamado ou denominado amor-amizade. C.S. Lewis diz isso em seu livro chamado Os Quatro Amores. Ou seja, Jesus está nos enfatizando, nos mostrando que aquele que vai interceder por alguém em favor de outro precisa ter um amor o qual ele sinta dentro de si a mesma necessidade que aquela pessoa precisa. Quantas vezes você dobrou o joelho para interceder por um parente seu que está no vício das drogas? Mas você sentiu na sua pele, você o amou de tal maneira, você entendeu a necessidade da libertação dele desse tipo de droga, de tal maneira que você sentiu a angústia de estar preso no mundo das drogas, mesmo que você nunca usou nenhum entorpecente químico? Esse amor é o amor que Cristo quer que tenhamos. É o amor que Cristo quer que entendemos. O amor que busca ajudar os necessitados. Porque aquele homem, simplesmente, ele diz, porque outro amigo meu chegou de viagem. É impossível você interceder de uma forma eficaz por alguém se você não tiver, no mínimo, o amor de amizade. Lembrando, assunto sobre amizade é um assunto complexo, até porque amizade é aquela em que eu tenho que ser amigo das pessoas, mas também saber que nem todos que estão à minha volta são meus amigos. É importante que tenhamos amigos verdadeiros, mas não podemos nos iludir achando que todas as pessoas são nossas amigas. Porém, saber que nem todos são nossos amigos nos dá motivo de não sermos amigos de todos. Porque Jesus sabia muito bem que nem todos ouviam a tua palavra. Jesus sabia muito bem que Judas iria traí-lo. Mas isso não deu razão para Jesus deixar de ser sincero, verdadeiro, amoroso, apostar, acreditar e até amar Judas, mesmo que Judas iria traí-lo. Eu e você, nós que entendemos a importância da oração, principalmente da intercessão, precisamos nos carregar deste amor. E como que eu posso me carregar, pastor, deste amor? Pedindo ao Espírito Santo que inunda o nosso coração de amor para interceder pelas pessoas, para que ele possa ouvir a nossa oração e nos atender. A outra verdade que Jesus ensina através da parábola é a necessidade de clamar. No versículo 6, parte B, diz assim: e eu não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, a necessidade que insiste em clamar. Aquele homem sai da sua casa porque no seu lar chegou um amigo de viagem à meia-noite. Então ele sai da sua casa, vai para a casa de um outro amigo e ele insiste, ele tem a necessidade que o insiste em clamar. Ele chega na casa do outro amigo e diz: olha, um amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Pare e presta atenção. Há uma verdade espiritual que Jesus quer nos revelar aqui. Precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para sermos dirigidos por ele, para que todo momento que o Espírito Santo sabe, porque ele é o único que sabe o momento ideal, porque ele está completamente envolvido com os dois mundos, tanto o espiritual quanto o físico. Então, o Espírito Santo que dirige a tua vida, que dirige a minha vida, que dirige a vida de todo aquele que é filho de Deus, ele vai nos conduzir ao momento certo de clamar. E nesse momento de clamar, precisamos ter dentro de nós ardentemente a necessidade que insiste em clamar. Não podemos deixar de clamar. Precisamos entender a importância do clamor. Entenda uma coisa: a oração de intercessão é uma oração que eu rogo a quem tem capacidade de ajudar aquele que não tem condições. Mas eu posso rogar a esse que tem capacidade de ajudar, que no caso do texto é Deus, eu posso rogar a Deus
clamando. E o que é clamor? É a gritaria de quem suplica. O clamor não é apenas uma oração serene, uma oração tranquila, aquela oração do quarto, não é apenas essa. O clamor é aquela oração aonde você soa, aonde você entra nas regiões espirituais, entregando tudo de você mesmo, entregando teu sentimento, teu corpo ali no momento de oração, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor em favor de outra pessoa, em favor de uma situação, para que uma situação se resolva. A terceira verdade que Jesus nos ensina através dessa parábola é a necessidade que insiste em clamar. Você precisa entender que você pode interceder a Deus em favor de outra pessoa, clamando, gritaria de quem suplica. Essa questão de gritaria é um tema polêmico, até no meio cristão. Eu entendo, não vou abordar muito sobre o assunto, mas é um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque há cristãos que dizem que não precisa gritar, Deus não é surdo, sim ou não? Mas quando você olha para a Bíblia, você vê inúmeras situações, inúmeros exemplos de clamores. Você vê o clamor na muralha de Jericó, você vê o clamor na história de Gideão, você vê o clamor de pessoas singulares, você vê o clamor do povo jejuando, se humilhando, aquela gritaria. Você vê o clamor da multidão lá no deserto, quando viu o fogo de Deus, o poder de Deus. Então, há inúmeras situações onde as pessoas clamam. Obviamente que naquela época o planeta Terra não era tão populacionado como hoje, não era tão cheio como hoje. Mas eu não vou aqui dizer para você, meu querido, que você, de fato, você tem que gritar. Mas pare e pensa. Uma mãe que tem um filho internado num hospital e este filho está à beira da morte. Eu te pergunto, se essa mãe se encher de fé, como seria a oração dessa mãe? Aquela oração tranquila que a gente faz de manhã, pensando nas palavras, com sublimidade de palavras? Ou aquela oração de choro, de gritaria, de Deus me socorre? Como que seria a oração de uma mãe que tivesse com o risco de perder o seu filho? Seria uma oração simples, serena? Ou seria um clamor? Aí é que tá. Por isso que a terceira verdade, ela é diferente dessa quarta. Porque a terceira verdade, ela está diretamente ligada na segunda verdade. Lembra? A segunda verdade é o amor que busca ajuda pelos necessitados. Já a terceira é a necessidade que insiste em clamar. Se eu tiver no meu coração a segunda verdade, o meu coração cheio de amor pelas pessoas das quais eu preciso clamar, como que será o meu clamor? Como será a minha oração? Se não um clamor fervoroso, chorando, implorando, determinando, crendo no Deus, crendo na resposta de Deus em favor dessas pessoas. Quarta verdade que Jesus revela para cada um de nós na parábola do amigo incômodo. A confiança de que a ajuda pode ser obtida. Todo aquele que se achega a Deus para interceder por alguém precisa crer, precisa ter a confiança dentro de si de que a nossa súplica será atendida. Olha só, o versículo 5 diz o seguinte: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empresta 3 pães. Ou seja, qual é a pessoa que vai sair à meia-noite rumo à casa de um colega, de um amigo, sem ter a esperança de que ele irá lhe ajudar? Isso é possível? Você sairia sabendo ou não acreditando que a pessoa da qual você vai bater na casa dela não vai ter condições de te ajudar? Você oraria a Deus se você não cresce que ele tem poder para te ajudar? Certamente que sim. E é essa verdade que Jesus quer nos ensinar, de que nós temos que ter confiança de que a ajuda pode ser obtida. Não é possível se achegar a Deus sem fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu percebo que muitas pessoas, eu mesmo, por muito tempo da minha vida, fiz orações vazias. Como assim? Vazias de fé. Eu fiz orações sabendo que Deus podia, mas não crendo que Deus podia.
Ou eu fiz orações sabendo que Deus podia, mas não crendo que Deus iria responder. Por quê? Porque aqui envolve também a questão da fé. Se eu não me achegar a Deus com a fé devida, com a confiança devida de que Ele tem, de que Ele pode e que Ele vai me responder, que Ele vai me atender, como que a minha oração será respondida? Como que a minha oração será atendida? É impossível a nossa oração ser atendida se eu não confio que Deus irá atendê-la. Então, todo aquele que se achega diante de Deus precisa crer, acreditar, ter a confiança de que a ajuda que eu busco em Deus em favor de outra pessoa, Deus irá atender. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos se achegar a Ele e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, crendo, tendo fé que Ele é galardoador. Deus galardoa e nós precisamos confiar nesta promessa. Mas para que Ele galardoe a tua vida, é preciso se achegar a Ele com fé e ousadia. Quinta verdade acerca da oração de intercessão que Jesus revela através desta parábola. É possível que haja uma recusa inesperada. Ei, querido, nós vivemos um mundo de batalhas, de guerras. Lembra da história de Daniel? Daniel orou e Deus respondeu no mesmo instante, porque Daniel orava com fé, com confiança, com amor. E Daniel, por mais que ele orava 3 vezes ao dia, Daniel era dirigido pelo Espírito do Senhor. Mas mesmo este homem, com toda esta carga e experiência espiritual, ele orou e Deus respondeu, mas houve uma guerra nas regiões celestiais que impediam o anjo mensageiro de entregar a resposta a Daniel. Meu querido. Então você precisa considerar que possa haver ou uma demora na resposta ou até mesmo uma recusa. Por quê? Porque não significa que todas as vezes que eu me achegar a Deus pedindo algo, este algo terá uma resposta positiva. Às vezes Deus vai dizer não. Ou às vezes simplesmente Deus quer que você insista na oração. Ou simplesmente Deus não respondeu ainda, porque às vezes a resposta é o feito pelo qual eu estou pedindo. Se eu estou pedindo para Deus, Senhor, cura o meu filho, qual é a resposta que eu quero? Que Deus diga sim, vou curar, ou que Deus diga não, vou curar? A resposta já é a cura. Então, quando a cura chegar, eu tenho a fé e a certeza que Deus respondeu. Mas quando a cura não chega, é isso que ocorreu. Sabe por quê? No texto diz o seguinte, aqui no versículo 7, diz o seguinte, não posso me levantar para lhe dar os pães. Que absurdo, né? Ele estava deitado com seus filhos, no conforto do seu lar, e simplesmente ele recusa um amigo que está à meia-noite suplicando por outro amigo, dizendo, não posso levantar para lhe dar os pães que você me pede. É uma recusa inesperada. Então, é possível que nós oremos ao Senhor, e não Deus, porque Deus tem o prazer de abençoar a nossa vida, mas é possível que nós oremos ao Senhor e nós oremos por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias, por 1 mês, por 2 meses, e a resposta não vem. Não vem. Porque, como eu disse, a resposta das nossas orações é o feito. A não ser que o teu pedido seja uma pergunta. Mas quando o teu pedido não é uma pergunta, mas é Deus, faça isso por tal pessoa, Deus responde fazendo. Ou Deus responde não fazendo. Ou simplesmente ele responde verbalmente dizendo, eu não vou fazer na vida dessa pessoa por isso, por outro e por outro motivo. Mas como eu devo me comportar diante de uma recusa inesperada? É aí aonde vem a sexta verdade que Jesus revela através dessa parábola, que é a perseverança que não aceita recusa. Lembra que no começo deste vídeo eu disse que esta parábola ela tem 2 lições, ela tem uma dupla lição geral dela. E uma delas é o quê? Que esse tipo de intercessão exige grande ousadia, legítima e agradável a Deus. É aqui que a tua ousadia vai ter que se manifestar. Como assim? Eu não aceito não. Mas essa ousadia não é ilegítima, essa ousadia não é errada. Até porque
todo aquele que intercede tem que lembrar: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Eu estou intercedendo por um necessitado. Lembre, não é possível interceder por mim mesmo. Eu só posso ser um intercessor em favor de outrem. Então, eu me achego a Deus em oração em benefício de outra pessoa, para o benefício de outra pessoa. E quando vem a recusa, ou quando a resposta não chega, a sexta verdade é aonde manifesta a minha ousadia, dizendo, ou tendo, a perseverança que não aceita recusa. Sabe aquela pessoa chata? Meu Deus do céu! Sabe aquela pessoa que não deixa de pedir, não deixa de pedir? Esta tem que ser você. Diante dos pés do Senhor, crendo que o teu Deus quer dar, pode dar e vai dar, mas que existe uma guerra no mundo espiritual que você não pode desistir, porque a sua resposta não foi obtida em uma semana. Talvez você esteja do outro lado dessa tela me ouvindo e você tenha um filho que está no mundo das drogas. E há um ano você ora, ou você orou um mês e já não crê. Você deixou, você desistiu de orar por ele, por não ver resultados em suas orações, por até acreditar que a sua oração é eficaz ou efetiva. Não, meu querido. Esse é o momento de você manifestar a sua ousadia. Esse é o momento de haver dentro de você perseverança que rejeita, que não aceita a recusa. Você não pode deixar de orar pelo teu filho que está no mundo das drogas, pelo teu filho, tua filha que está no mundo da prostituição, pelo teu marido que está nos vícios, na bebida, que está no mundo da prostituição, que tem um mau caratismo. Aliás, se você não orar por eles, quem vai interceder? Qual é a pessoa abaixo de Deus, a melhor pessoa para orar pelo teu marido, senão você mesma? Qual é a melhor pessoa para orar pelo teu filho, senão tu mesma? Qual é a pessoa melhor para orar pela tua esposa, senão você mesmo, meu irmão? Você mesmo, meu querido. Será que a minha oração é melhor? Não! A melhor pessoa para orar pelos seus é você mesmo. Por isso que você precisa perseverar em não aceitar a recusa. Estou orando há um mês, pastor, a resposta não veio. Estou orando há um mês, a resposta não veio. É possível. Não porque Deus não quer abençoar. Apesar que na parábola aqui, o homem que está deitado com os seus filhos se recusando a levantar, não representa Deus. Mas a circunstância que dificulta o que está intercedendo representa as circunstâncias que nos dificultam obter resposta, mesmo que nós oramos a Deus. Lembre de Daniel. Deus respondeu na mesma hora. Mas não foi Deus que impediu a bênção descer. Houve circunstâncias espirituais descritas lá no livro de Daniel. Então, este homem aqui, que está deitado com seus filhos, que se recusa a se levantar, ele não representa Deus na totalidade. Mas a parábola quer nos ensinar que mesmo que nós oramos a um Deus poderoso, é possível haver circunstâncias adversas, externas ao nosso relacionamento para com Deus, que vão atrasar, dificultar ou trazer a ilusão da recusa do nosso pedido. Mas aquele que intercede, que está em Cristo e que as palavras de Cristo estão dentro de vós, jamais deixará de orar. Nunca deixe de orar. Até porque é aqui que Cristo revela a sétima verdade acerca da oração da intercessão. E finalmente ele nos ensina que esse tipo de oração tem recompensa. Vamos aqui para o texto. O texto diz o seguinte: no final do versículo 8, ele diz o seguinte: e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por que ele dará tudo o que tiver necessidade? Por causa do incômodo. É aqui. Ei, eu posso incomodar um homem pedindo libertação, salvação, transformação, mas para Deus não é um incômodo. Entenda, o maior segredo desta parábola, ele está em quê? Que Deus não é este homem. Deus pode, Deus tem, Deus quer, Deus vai libertar tua família, libertar teu esposo, libertar teu marido, libertar teu filho, trazer salvação, restauração, abundar a tua vida com o Espírito Santo. As circunstâncias adversas,
O mundo espiritual das trevas, as hostes espirituais da maldade farão de tudo para esta resposta não chegar na tua vida. Mas se você seguir essas 7 verdades, essas 6 verdades, você verá que a 7ª é a prova de que esta oração, este tipo de oração é eficaz e Deus responde. Ainda que o homem, vamos falar do homem, se eu tiver um amigo, ele pode não me dar pela amizade, mas pelo incômodo que eu causarei a ele, ele me dará. Imagine Deus, que tem prazer em me abençoar, não dará resposta às suas orações? Não atenderá o teu pedido que você está fazendo em favor de outra pessoa? Será que Deus não responderá uma oração intercessória, sendo que é a oração que mais agrada o coração dele? Porque é a oração que mais copia Cristo, a oração que mais Jesus fez foi orando pelos outros, intercedendo pelos outros, intercedendo pelos discípulos, pela multidão, tendo compaixão pelas pessoas. Será que Deus não terá prazer? É claro que sim, mas você não pode deixar a fé. Você precisa crer, acreditar que Deus tudo pode, que Ele está ouvindo a tua oração e que Ele vai responder. Esta é a oração, meu querido, que você precisa compreender. Estas são as verdades descritas aqui nesta parábola que Jesus nos traz sobre o amigo incômodo, respondendo ou enriquecendo a oração do Pai Nosso que ele nos ensinou. Existem vários tipos de orações. Oração da fé, oração de súplica, de ação de graça, a intercessória, que é esta oração de intercessão. Mas entenda uma coisa, a oração que mais eu mais percebi Jesus fazendo na Bíblia, descrito na Bíblia, foi a oração de intercessão. Sempre orava pelos propósitos do Pai em favor de todas as nossas vidas, de toda a humanidade. E não só orou, mas emprestou o seu corpo em benefício de toda esta humildade, como uma verdadeira oração intercessória. Não desista de orar por pessoas necessitadas, por pessoas pobres. E quando eu digo pobres, eu não estou falando de finanças, não. Eu estou falando de pobres de espírito, pessoas carentes de Deus, pessoas que têm necessidade de Deus, que precisa de Deus para trabalhar no seu caráter, que precisa de Deus para ter um forjar na sua psique humana, nos seus sentimentos, pessoas que estão abaladas, machucadas, traumatizadas, pessoas que sofreram abusos. Não deixe de orar. De repente você vai ver uma reportagem no jornal, de repente você vai ficar sabendo de um famoso que você gosta. Às vezes você gosta de um jogador de futebol, você gosta de um ator de filme, e você vai ficar sabendo que ele está doente. Você vai ficar sabendo que ele está precisando de algo. Por que você não ora por ele? Ore por ele. Tenha fé. Ah, mas eu vou orar por ele, ele não vai nem saber. Ele não precisa saber que você está orando. Ei, eu não sabia que Jesus morreu por mim. Mas um dia eu soube através da palavra sagrada. Mas ainda que eu não soubesse, quantas pessoas não sabem que Cristo morreu pelo pecado delas? E mesmo assim, isso não invalida, elas não saberem, não invalida o sacrifício de Cristo. O fato das pessoas não saberem que você está orando por elas, não invalida o poder eficaz da oração a este Deus poderoso. Por isso eu quero lhe convidar para você entender esta importante verdade e não deixar que o inimigo te seduz vendendo a ideia de que esta oração, não tem resposta. Na verdade, ela tem resposta. Deus tem poder, quer fazer e vai fazer se você orar com fé. Amém? Um abraço. Deus abençoe vocês. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.